E aí, pessoal, aqui para falar da vitória de Portugal. Portugal venceu a seleção do Uzbequistão por 5-0. A seleção portuguesa finalmente entrou na Copa. Pois é. Bom, vou repetir um cenário que já venho dizendo em algumas ocasiões, tá? É, o jogo foi muito bom. Finalmente tivemos a entrada de fato de Cristiano Ronaldo, né? Cristiano Ronaldo, há de se dizer, fez uma grande partida, marcando gols, sendo muito importante até no segundo gol de Portugal, um gol de falta que todo o estádio achava que ele ia bater, mas ele inteligentemente faz todo o teatrinho, a respiração funda, faz a posição e o juiz apita e quem vai na bola é o Nuno Mendes. Tudo pensado, ele até aponta para a cabeça assim, mas pensado justamente para distrair a equipe adversária, ainda mais naquela atmosfera que Portugal já com 1-0 no placar, gol dele. Ele ainda tira uma da cartola, né, tentando com muito recurso. Não vou conseguir mostrar aqui, mas ele dá um toquinho assim por cima, sabendo que não ia conseguir chutar, e a bola quase vai no gol, mas o Kusanov tira. Foi uma ótima partida de Portugal, melhorou significativamente em relação à partida de estreia. Duas mudanças importantes, né? Entra o Rubem Dias, que é o maior nome dessa zaga portuguesa hoje, e entra também o João Félix no lugar do Bernardo Silva, um cara de mais aceleração, de menos construtor e mais atacante, né? O Bernardo Silva jogou por parte da carreira também pelo lado, mas é um cara que segura mais a bola, que pensa o jogo mais do que coloca, aciona, né, os jogadores. É um jogador de ação, ele não é o caso dele. Tudo isso, já falei muita coisa para dizer que Portugal enfrentou uma seleção com limitações, como fez o Brasil, como fez a Espanha. Dá para dizer até a partida da França, segunda partida da França com o Iraque. São partidas em que as seleções ganham por uma larga vantagem, mas que têm mais dúvidas em relação ao desempenho do adversário do que conclusões perfeitas sobre a forma com que a equipe vencedora joga. Certamente uma partida que inspira confiança, que nós vemos melhoras, assim como vimos das outras equipes da seleção portuguesa, né? Portugal hoje foi um time mais intenso, foi um time que não teve uma construção com a posse de bola morta, muitas tabelas, e principalmente pelo lado esquerdo, triangulações entre João Félix, Nuno Mendes e Bruno Fernandes, criando uma série de oportunidades. Cristiano Ronaldo aparecendo no jogo, ele foi pouco acionado na partida anterior, hoje se posicionou melhor e apareceu melhor, tanto que criou algumas oportunidades, né? Acho que o Cristiano Ronaldo teve 5 ou 6 chances de fazer gols, fez esses dois, né? Incluo entre essas a chance de falta, né? Mas foi uma partida melhor da seleção portuguesa, com um meio-campo que já tinha sido grande destaque, dessa vez mais vertical, fazendo o jogo avançar em maiores oportunidades. Isso também, e aí o senão, é o porém, porque a equipe do Uzbequistão deixou muitos espaços. Nós já vimos o Uzbequistão deixando espaços contra a seleção colombiana. É um time que sofre muito com transições, porque é um time que joga em transição, né? Costuma no cenário asiático contra equipes mais fortes jogar assim, e lá tem mais sorte, né? Principalmente jogando com seus dois alas, né? Nazrulaev com Harambekov, mas hoje pegou uma seleção muito mais forte e não teve a qualidade suficiente para fechar-se em bloco e impedir os avanços da seleção portuguesa. Muitos espaços entre a linha de meio-campistas e a linha de defesa, e principalmente atrás dos dois alas, que são alas que apoiam bastante, né? Ainda assim, o Uzbequistão teve a chance de marcar, né? Teve um golaço do Ganiev, que é um meia um pouco mais pesado, mais articulador. O gol acabou não sendo validado, seria um lindíssimo gol, por conta de uma falta do Fazulaev no João Cancelo, né? Falta, na minha opinião, bem marcada. Então, uma partida que deixou devendo da seleção uzbeque. Eu esperava mais dessa seleção uzbeque na Copa do Mundo. Acho que falta criatividade para esse time. Eu já sabia que não era um time que
mantinha a bola e criava jogadas bonitas, mas eu esperava um time que tivesse mais chances, né? Que o Shomurodov, por exemplo, participasse mais. É um dos nomes de destaque, e ele tem poucas finalizações ao gol, né? Por mais que não seja um finalizador excelente, é um cara que com um bom número de chances pode marcar um, pode marcar dois. Então, assim, me decepciona um pouco essa participação do Uzbequistão até aqui. E com certeza o Shomurodov foi um destaque negativo. Muito espaço também entre a zaga, né? E aí eu destaco de novo o fato do Cannavaro ter sido trazido após a classificação do Uzbequistão. Eu peço desculpa porque não me lembro o treinador da seleção uzbeque. Hoje ele é auxiliar técnico do Cannavaro. Mas o treinador uzbeque que levou a equipe à Copa do Mundo foi escanteado para você colocar uma figura conhecida como treinador dessa equipe. Isso prejudicou um pouco o trabalho. O Cannavaro nunca fez um trabalho de destaque na vida. Não é um treinador bem conceituado, não é um treinador, eu diria inclusive, não é um bom treinador, um treinador regular para baixo. E acaba que, como consequência, temos um Uzbequistão que pouco gera lances de perigo para a seleção adversária, né? Diogo Costa trabalhou poucas vezes, talvez tenha feito 5, 6 defesas, nenhuma delas muito perigosas, né? Muitos chutes de fora da área também, depende de muitos chutes de fora da área, depende dessa seleção, geralmente dos meias, do Ganiev, do Fazulaev, ou até mesmo do Shukurov, por exemplo. Enfim, hoje o Urunov não jogou, acho que teria sido melhor do que o Ganiev, que é um cara mais pesado, né, para esse momento de recomposição defensiva e ofensiva. Então, enfim, a seleção de portuguesa, 5-0 era o que precisava, vitória praticamente carimba a vaga da seleção de Portugal na próxima fase, com 4 pontos, então muito provavelmente vai se classificar. Falta definir se vai ser em primeiro, vamos ver como vai ser o resultado da Colômbia na próxima partida, e depois temos um grande Portugal e Colômbia, que promete muito na última rodada. Portugal melhorou, mas há de se observar que o adversário não teve um bom desempenho, tá? Não quer dizer que esse time de Portugal não vá longe, não quer dizer que não é um bom time, nós já falamos, tem peças excelentes, tem jogadores dos melhores de sua posição em todas as partes do campo, mas eu ainda espero algo a mais dessa seleção. Talvez o jogo de hoje, assim como talvez o jogo do Brasil contra o Haiti, um jogo da Espanha contra a Arábia Saudita, seja o início de um encaixe melhor, talvez seja o Roberto Martínez encontrando uma forma melhor de fazer esses jogadores jogarem, talvez sem o Bernardo Silva, talvez seja um sacrifício a um grande jogador, para você colocar pontas mais acelerados também. Esqueci de falar como ele trocou o Pedro Neto para a direita, que é a posição de origem dele, então uma partida melhor da seleção portuguesa. Tá certo, pessoal? Até a próxima.